Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Pessoal, esta tarde tivemos atualizações importantes quanto à busca por reforço, a apresentação também de reforço que vai acontecer amanhã, também estreia da nova camisa do Vasco aí, vamos falar do lançamento da nova camisa branca do Vasco, qual a data, muita coisa para a gente falar agora no nosso vídeo, mas antes de começar deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Vai lá também no meu canal Showball, se inscreve lá, falta muito pouquinho pra gente chegar a 30 mil inscritos lá no meu segundo canal. Os vídeos estão dando uma visualização muito boa lá, muito obrigado a galera que tá se inscrevendo e assistindo nossos vídeos lá no meu segundo canal, hein? Tamo junto! Bom, pessoal, segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco deverá lançar o seu novo uniforme branco em abril. Vale ressaltar que o Campeonato Brasileiro vai começar no fim de março e o Vasco vai estrear sua nova camisa após o início do Campeonato Brasileiro. A sua última camisa feita pela Capa será lançada em abril, somente a camisa branca. A camisa preta deverá ser lançada no decorrer da temporada e esse será o último modelo de camisa feita pela Capa para o Vasco, já que o Vasco assinou contrato com a Nike a partir de 2026, um contrato de 7 temporadas com a marca norte-americana. Muitos torcedores estão achando que a Nike já vai entrar agora no Vasco, cara. Não, isso não vai acontecer, como eu disse. Vai ser no início de 2026, aí, eu acredito que em janeiro ou fevereiro, no máximo, o Vasco estará vestindo Nike a partir do ano que vem. E esse ano vamos ter aí o término de contrato com a Capa, o último ano aí, depois de uma parceria muito longa, né? Desde 2020 que a Capa está no Vasco, desde o seu retorno, mas pagando muito mal, né? Fez ótimos uniformes que ganhou vários prêmios aí, como a camisa mais bonita do mundo, mas infelizmente o clube não vinha ganhando grana com a Capa, né? E agora com a Nike é diferente, o Vasco assinou o maior contrato da história. Segundo as informações, o Vasco deverá receber em torno de 26 milhões a 30 milhões de reais aí, com a parceria com a Nike, um valor que o Vasco nunca recebeu de fornecedora nenhuma, nem antigamente com a Umbro, Pênalti, nenhuma dessas marcas pagaram aí o que a Nike vai pagar para o Vasco a partir do ano que vem. E além do mais, o Vasco vai ser time top de linha, né? O mesmo uniforme que, por exemplo, Barcelona, Inter de Milão, Liverpool, esses times tops da Nike recebem, o Vasco também vai receber a partir do ano que vem, assim como é feito aqui no Brasil com o Corinthians e com a seleção brasileira. Vai ter material exclusivo do Vasco, vai ter uma loja da Nike lá no Rio de Janeiro, a loja Vasco Nike. Eu acredito que deverá ter ao redor do Brasil também essa loja, mas inicialmente vai ter uma loja gigantesca da Nike com os produtos do Vasco lá no ano que vem, lá no Rio de Janeiro, e torcemos para que seja uma parceria de sucesso. Como eu disse, esse é o último ano de Capa, torcemos para que venha um uniforme bonito, né? Essa imagem que eu coloquei na capa do vídeo é somente ilustrativa, mas ainda não temos nenhuma imagem vazada quanto ao novo uniforme do Vasco. Torcemos para que seja uma camisa muito bacana, porque a Capa vem acertando bastante nos últimos anos, né? Essas últimas camisas do ano passado, de 2024, o Vasco vem utilizando ainda, na minha opinião, foram as melhores até agora feitas pela Capa nesse retorno ao Vasco. Deixe nos comentários o que você espera desse uniforme do Vasco, se você gostaria que a Capa tivesse continuado no clube, mas infelizmente o Vasco recebeu a mixaria e agora fechou com a Nike. E a partir do ano que vem, em 2026, o Vasco estará trajado de Nike. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai apresentar 3 reforços contratados para a temporada. Inclusive, um deles já vem fazendo a sua estreia, né? Já fez a sua estreia, que é o goleiro Daniel Fusato. Os outros 2 são os zagueiros Maurício Lemos e Lucas Freitas. Eles serão apresentados amanhã, após o treino da manhã lá no Vasco. E lá no CT Moacir Barbosa, possivelmente a partir de meio-dia, por aí, eu acho que o Vasco começará a apresentação desses 3 reforços. Jogadores aí que, em tese, chegam aí para compor o nosso elenco. Maurício Lemos com um status um pouco melhor, né? Para tentar aí lutar por uma titularidade no primeiro momento, já ser titular ao lado do João Vitor. Mas o Lucas Freitas chega claramente para compor o elenco e o Daniel Fusato também claramente aí para ser o reserva imediato do Léo Jardim. A expectativa realmente está em cima aí do Maurício Lemos e do Tietê, que foram os 2 únicos reforços contratados para o time titular do Vasco. Até agora o Vasco não concretizou outras negociações, mas segundo o jornalista Lucas Pedrosa, está muito avançado para fechar com o Lloyd Augusto. Nos próximos dias devemos ter atualizações quanto à contratação desse atleta. A gente já vem falando aqui alguns dias no canal, né? Esse jogador já tem negociações muito avançadas com o Vasco. Já até mesmo vem conversando aí com um jogador angolano que está no Botafogo, Bastos, já falando sobre moradia, como que é o Rio de Janeiro, já antecipando aí tudo para a sua chegada ao Vasco. Certamente ele será contratado, a menos que exista uma grande reviravolta. E também a situação do Brian Rodrigues, tivemos atualizações
Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco segue muito interessado nesse jogador. O Vasco deverá ter mais uma conversa para conseguir contratar o atleta e a tendência é que haja uma reunião entre o Vasco e também o América do México hoje. Esperamos que tenha algo produtivo aí dessa reunião. Vale ressaltar que Corinthians e Grêmio apareceram como potenciais interessados concorrentes junto com o Vasco para contratar esse atleta. Tivemos também novidades quanto ao atacante Wanderson. A negociação já estava praticamente finalizada, né? O jogador não iria vir para o Vasco. O Vasco segue ainda interessado no atleta. De acordo com as informações do Pedrosa, o Vasco tentou novamente o empréstimo do jogador junto ao Internacional e busca também diminuir a pedida do ponta para convencê-lo a jogar no Vasco. As conversas acontecem paralelamente e a diretoria quer atacar duas frentes para garantir ao menos um ponta de nível para ser titular. Isso não quer dizer que isso tira a possibilidade dos dois serem contratados. Pode acontecer que o Vasco contrate aí talvez o Wanderson por empréstimo e feche em definitivo aí com o Brian Rodrigues, que seria excelente. E também, claro, vindo também o Lloyd Augusto aí para ser mais um jogador para compor o nosso elenco, ainda mais agora com a saída do Emerson Rodrigues. Com certeza pode ser ótimas notícias, né? Esperava realmente que o Wanderson já iria ter sido vendido para a Rússia, só que até agora ninguém quer pagar o que o jogador quer, o que o Internacional quer. O Internacional gostaria de receber algo em torno de 30 milhões de reais para negociar o jogador. Logicamente, nenhum clube vai pagar isso para um atleta de 30 anos, né? Com certeza, esperamos que o Vasco consiga esse empréstimo. Já estava tudo acertado, porém o jogador não quis ir jogar no Vasco, tinha pedido 1 milhão de salários para jogar no nosso clube, o Vasco recuou, mas as negociações seguem em andamento, de acordo com o Pedrosa, e a situação do Brian Rodrigues pode ser definida, quem sabe, hoje mesmo. Vai ter uma reunião entre o Vasco e a América do México aí, para quem sabe ter uma definição e também, com certeza, deve ter uma reunião com os representantes do atleta. Bom, e além desses jogadores aí, também tivemos atualizações quanto a nomes que não virão para o Vasco, jogadores que estavam negociando, que tinham sido oferecidos, que o Vasco tinha interesse. O atacante Rony acertou aí a base salarial com o Fluminense e será reforço do nosso rival. Jogador que foi muito especulado no Vasco, havia uma grande possibilidade do Vasco tentar fazer uma proposta melhor para o Palmeiras para negociar com o atacante, porém ele chegou a um acerto financeiro com o Fluminense e será reforço do nosso rival. E além dele, o Vargas, que teria sido oferecido nos últimos dias, está em vias de fechar com o Vitória, muito perto de fechar com o clube baiano. Ele que em tese chegaria para ser o reserva imediato do Verratti. Porém, o jogador vai fechar com o clube baiano e não vai vir mais para o Vasco. Além de outros nomes que foram especulados, que não tivemos atualizações, como por exemplo o atacante Gabriel Veron. Esse nome está sendo muito especulado no Vasco ainda, porém não tivemos nenhum tipo de atualização se o Vasco avançou para negociar com ele, para tentar fechar o empréstimo dele junto ao Porto. Porém, as informações que temos é somente do interesse. O Vasco estaria disputando esse jogador com o Santos, que é um outro clube também interessado em contratá-lo. Porém, a situação dele é um pouco complicada, porque o Porto deseja fazer negócio, vendê-lo. Não quer um novo empréstimo do atleta, quer receber grana por esse jogador. E o Vasco, claramente, não vai investir pesado na contratação do Gabriel Veron, que foi muito mal lá no Cruzeiro, né, cara? Foi bem abaixo da expectativa, chegou com a baita banca lá no Clube Mineiro, mas não jogou nada. Na minha opinião, o Vasco pode tentar contratar jogadores melhores, como, por exemplo, esses aí. O Brian Rodrigues é um jogador infinitamente melhor do que o Gabriel Veron. Também esse jogador Wanderson também é muito superior ao Gabriel Veron, por mais que tenha uma idade um pouco mais avançada, mas é um jogador experimentado, era titular do Internacional, um jogador muito importante lá no Clube Gaúcho. Na minha opinião, poderia tentar fechar com eles, ao invés de tentar, quem sabe, fechar com o Gabriel Veron. No caso, o Gabriel Veron teria que ser o plano B, plano F do Vasco, porque caso não consiga aí trazer outros jogadores, vai ter que buscar esses nomes que estão disponíveis aí no mercado. Mas, como eu disse, é uma situação complicada a desse jogador também, não é? Deixa aí nos comentários o que você acha desse pacote que pode aparecer no Vasco. Quem sabe aí 3 atacantes podendo chegar à colina. Vale ressaltar que ainda precisamos contratar outros reforços. O banco do Vasco é muito fraco, precisa trazer ainda um reserva para o Verratti. Com certeza a diretoria tem que trabalhar, cara. Tem que buscar meios aí para contratar bons jogadores. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Se tiver novidades, vamos trazer qualquer momento aqui no canal. Então, tamo junto e é nóis!